Olá, tudo bem? Eu sou a Júlia e hoje é domingo e bem-vindos a esse vídeo. Agora, o que eu vou fazer? Vou mostrar essa semana como vai ser, não sei ainda como vai ser, mas provavelmente vai ter muita arte, muitas pinturas em caneca, se tudo der certo ela, então vai ser legal, vai ser legal. Tem algumas encomendas para fazer, vamos fazê-las. Falando em encomenda para fazer, chegou hoje aqui, domingo de manhã chegou essas canecas que eu precisava, porque eu preciso pintá-las. Então chegou elas, eu estava esperando apenas chegar elas para começar essa encomenda, porque toda a parte digital eu já tinha feito. Então vai ser em cada uma delas essa gatinha aqui. Nossa, como o mapeamento é feio, né? Não dá pra entender. Ah, dá pra ver que é um gato, mas o olho assim tá meio zoado. Mas vai ser cada uma delas a gata. Mas isso aqui vai ser a mãe, e o nome da gatinha é Amitis, mãe da Amitis e pai da Amitis. Ontem também eu fiz um mapeamento. Ah, uma outra coisa. Eu tenho um azulejo pra fazer pra uma clínica, que eles querem um azulejo de Natal. E aí eu fiz este esboço para ser o azulejo de Natal. O nome da clínica é Fênix. Então eu tentei trazer, tipo, duas fênix. Ah, não estoura não. Duas fênix ali no topo. Fiz isso. Peguei algumas inspirações ali, aqui. Fui tentando pensar, juntar as ideias e saiu isso. Agora vamos ver se vão gostar. Aí o próximo é essa encomenda aqui que eu fiz um mapeamento também, que vai ser uma pintura em tela de 40 por 40, vai ser bem colorido. Isso daqui são, tipo, as pinceladas que vai ter, sabe? Que não vai ser, tipo, o estilo realista que nem o Nino foi, que é o outro cachorro que eu pintei pela última vez, em tela. E aí ontem eu fui numa feirinha, né? E eu queria ter levado... Eu tô me afastando pra pegar aqui um negócio, só um segundo. Eu queria ter feito um novo prato pra levar pra feirinha, porque eu tava sem muitos pratos, assim, de exposição, sabe? Sempre que eu faço um prato com uma encomenda, a pessoa pega, depois o prato eu fico sem. Então eu queria um prato pra exposição, acabou não dando tempo de eu fazer para ontem, mas pelo menos já fica aqui. Já fica aqui, e eu também quis fazer a bordinha dourada pra dar um exemplo. Pra quem for pedir prato, eu puder... Ó, dá pra fazer com borda dourada também. Eu falei vermelho ou dourado? Borda dourada. Então, foi este doguinho aqui, ó, com a bordinha dourada. Ele tá com o olho fechado, piscando, sei lá, e ficou desse jeito. Bem legal. Eu tô lendo agora, todos os dias, desde que eu comprei os livros na quinta-feira. Eu comprei Frankenstein, estou lendo ele, eu tô na página 111. Essa edição tem 255 páginas. É uma edição curta. Então eu já estou quase na metade do livro. Tô gostando, não sabia nada da história do Frankenstein. Na verdade, eu só sabia que tinha o monstro, né? E que ele criou um monstro. O Frankenstein criou um monstro, né? Mas eu não sabia nada da história, tipo, por que criou, como criou, o que aconteceu depois que criou, não sabia de nada. Agora tá sendo bem interessante ler a história mesmo. Aí, pra me estimular a leitura, eu tô usando o aplicativo Maratona, mas eu tô usando o computador quando eu tô aqui, né, neste ambiente. Então, no aplicativo Maratona, você pode ter salas de foco, onde você pode juntar com outras pessoas que estão ali também no site, procurando foco pra leitura. E aí você se junta e passa aí um tempo no sprint de leitura, que é tipo 45 minutos de leitura. Daí fica todo mundo lendo por 45 minutos, sem falar nada, só lendo. E depois que passa assim, 45 minutos, dá uma faladinha assim, oi, tudo bem? E aí já passa pro próximo sprint, depois de uns minutos, né? Tem gente que faz, tipo, três né, etapas dessa, tipo, 45 minutos, depois passa um tempo, mais 45 minutos, 3 vezes, tem gente que faz 5, tem gente que fica, tipo, 4 horas lendo. Então, temos isso. E muitas das meninas que fazem, né, cria a sala de foco, faz também na Twitch, né, junto, você abre ali, pela Twitch dá pra conectar com Maratona. Aí você pode entrar numa streamzinha e ficar lá com a pessoa lendo, no chat pessoas lendo, só que aí não tem muita gente falando coisa porque tá todo mundo lendo, sabe? Enfim, isso me ajuda a ler também, a passar um tempo lendo. Hoje de manhã eu acordei e vim ler e fiquei um sprint de uma pessoa aqui de 45 minutos lendo. E aí que eu cheguei na página 111. Estou curiosa com o livro, estou bem animada com ele, espero terminar logo. Depois que eu terminar ele, eu vou voltar pro Aliado do Vilão, porque eu não sei como eu ainda não terminei esse livro. Eu só tô em 7% do livro, não sei como eu não engoli esse livro, porque eu estava esperando esse livro desde quando eu terminei de ler o último, né? Esse agora é o último, daí é o penúltimo.
último, mas o anterior é esse que eu quis dizer. Porque eu adoro essa saga, eu adoro esses personagens. Eu adoro o vilão, no caso, o Tristan, que não é o vilão da história, mas é o vilão do... Enfim, eu também fiz as pazes com o fato de que eu não vou terminar de ler ou ouvir, no caso, O Nome do Vento. Eu tive 3 meses para ouvir este livro e eu cheguei na parte, tipo, 60% do livro. Curiosidade, vamos ver? Eu vou chegar um pouco mais perto aqui. Olá, estou mais perto de você. Eu só quero ver quanto tempo falta de leitura. Audiolivros. Tá, falta 13 horas e 8 minutos de leitura apenas do audiobook. E eu li 60% do livro. Tá vendo? Como eu não vou conseguir terminar esse livro. Por quê? Porque dia 16 finaliza a o teste grátis da Amazon Music. E eu não vou atualizá-lo, né? Então, não vai estar tendo. Quem sabe um dia, novamente, eu consiga dar continuidade a este livro. Mas não é um livro que eu quero pegar pra ler nas minhas mãos, sabe? Então seria só pelo audiobook mesmo. É isso. Vou pintar. Vou ir pintar, tá? Eu tô ameaçando ir pintar. Acabei de almoçar, é 2h20. Meu Deus, eu estou muito tonta. Uma tontice assim, sabe? Meu Deus. Cérebro, fica quieto. Almocei uma marmitinha de domingo. Uma marmita de batata, cenoura e frango de domingo. Meu almoço de domingo foi esse. Mas enfim, eu estou aqui, né, fazendo esta caneca, ó, como ficou. Nessa parte de trás. E a parte da frente eu consegui passar o decalque. Como tínhamos visto, eu imprimi 2, assim. E eu só ia usar um. Então eu passei o grafite atrás só de um. Daí eu coloco na caneca, passo por cima com caneta e o decalque passa pra caneca. Eu acabei colando este, que eu não tinha passado o grafite atrás, e passei todo o decalque. Quando eu tirei, não tinha nada, porque não tinha grafite atrás. Paciência, paciência. Aí eu tive que refazer tudo de novo, esse aqui. Daí eu uso uma caneta diferente, a cor, pra cada vez que eu vou usar. Já que eram 2 canecas, eu tive que repassar 2 vezes, no caso 3 vezes, porque eu já fiz uma sem precisar fazer. Pelo menos os traços dela tá bem dentro da minha cabeça, assim, sabe? Então daí eu usei a caneta rosa, primeira vez que eu fiz o decalque, e a caneta azul pra segunda vez que eu fiz o decalque. E agora é hora de pintar. Eu vou conseguir terminar essa encomenda hoje. Eu tava com muito sono. Aí eu falei, depois que eu terminei de fazer essa parte que eu fiz agora, eu também tô muito tonta. Depois que eu terminei essa parte agora, eu fui e li um pouco. Eu abri um stream, uma live pra assistir, que tava fazendo sprint de leituras. E eu fiz uma de 46 minutos. Acho que era 50, só que eu entrei um pouco atrasada. Então ficou ali 46 minutos de leitura. Eu não li muito nesse tempo, porque eu tava lendo com muito sono. Também a ideia, tipo, eu tô com sono, vou lá ler. Então eu li até a página 126, eu acho, 126. E estamos seguindo com o livro, sem muito o que dizer. Agora, só agora que eles foram se encontrar. Não vou falar spoilers, mas só agora que eles se encontraram, na parte que eu estou. Vamos lá, vamos pintar essa gatinha bonitinha e terminar essa encomenda. Olá, agora é 9h24. Eu terminei primeiro as canecas, né, que eu estava fazendo das 2 gatas, de uma gata, que era 2 canecas a Bispa Gata. Vou mostrar logo, mas enquanto não mostro, isso tá caindo, tá escorregando. Enquanto não mostro, eu vou papear. Aqui no papear eu terminei as canecas, tirei fotos e tudo mais, e aí eu vim pra sala. E eu tava com sono, e eu decidi ler um pouquinho. E eu cheguei na página, que página é essa? 141 do livro. Estou aqui. Como que eu mostro? Estou aqui, ó, um pouco depois da metade. E bateu um sono. Eu já tava no sono antes, mas bateu um sono. Aí eu fui jogar um jogo que eu vi a Destiny falando sobre, que é Tiny Bookshop. E eu estava jogando esse joguinho, só que aparentemente eu sou péssima nele, porque os clientes da livraria, você tem tipo uma livraria móvel. Você tipo anda de carro e você tem a livraria na bunda do seu carro. E você leva ela pra onde você quiser. É um quadradinho, né? E aí tem hora que os clientes, né, querem sugestões.
de livros dentro daqueles que você tem pra vender. E eu sempre erro sugestão. Eu nunca dou a sugestão que eles querem. Eles falam assim, pô, cara, não pedi um negócio com animal, isso aqui não tem nada a ver. Ah, meu, eu pedi isso aqui, o que você tá me dando? Eles falam, tipo assim, eu nunca acerto. Eu acertei duas vezes, duas sugestões. E assim, os livros que tem pra sugestões são livros que existem. Então tem, tipo, clássicos, tem fantasia, tem drama, tem de não ficção, tem de viagem até, infantil. Então, são livros, muitos deles que eu conheço, que eu não li todos, né? Não li todos. Mas eu conheço, assim, de nome, que eu já ouvi falar, já ouvi alguém falar. E ainda traz uma, tipo, sinopse do livro ali embaixo, pra você ter uma noção do que sugerir pra pessoa. E eu sempre aperto no livro errado. Eu nunca sugiro algo que faz sentido pra pessoa. Mas tudo bem, o jogo continua e tal. Mas eu não continuei muito, não. Eu parei e vim pra sala. Isso era umas 6h30, 6h40 por aí. Aí eu deitei um pouco na sala, assim, no chão, e acabei dormindo. Acordei agora. Acordei agora, meio sem saber o que eu vou fazer, porque já é 9h28 e aparentemente eu vou ficar um tempinho acordada, mas o café tá fazendo. Eu acho que eu vou entrar no maratona e ver uma live, entrar numa sala de foco pra fazer, tipo, mais um sprint dessa leitura aqui. E quanto mais eu consigo ler hoje, eu estou um pouquinho depois da metade. E tá interessante. Agora eu tô na perspectiva do monstro. Ele tá contando como foi os primeiros dias de monstro, de vida. E como foi, não só os primeiros dias, mas o processo, né, dele aprendendo a falar, entender as palavras, coisas assim. Tava lendo atrás do livro. Então eu vou dar uma lida aqui agora. Eu não sei, acho que eu não vou trabalhar mais hoje em encomendas, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, sabe? Digitalmente para as encomendas que eu tenho. E eu preciso de um deles, a aprovação da arte, e a outra eu preciso que chegue material para eu começar a pintar. Então eu estou meio preocupada com isso, mas vai dar tudo certo. É que nem esse eu tinha para entregar até lá pelo dia 21 ou 27 ou 24. Entre o dia 20 e o dia 27, não lembro o dia exato, mas eu tinha, tipo, não sei. Eu tive que pedir online material, aí chegou hoje, e aí eu consegui fazer hoje, então tudo certo. Só que a tela, eu não vou fazer em um dia, vai demorar um pouco mais. Então, quando chegar a tela, eu tenho que fazer a doidada, a encomenda. Eu comecei a postar no TikTok e tá dando muito bom. Essa encomenda da tela veio do TikTok e eu não impulsionei, eu não paguei nada lá de promoção. Eles só vieram. E assim, o TikTok tem uma dessas, assim, que às vezes um vídeo que você posta sai um pouco do seu grupo, da sua bolinha e vai pra uma bolha maior. Não falo que estourou a bolha porque não é um vídeo que viralizou, meu Deus do céu. Mas para os números que eu tinha em curtidas e visualizações, saiu da minha bolha. E eu acho que eu nunca tive um vídeo com tanta curtida quanto um dos vídeos que eu postei. E tanto comentário também. Deu muito comentário. E aí as pessoas começaram a seguir e tudo mais. Deu tudo assim, sabe? E algumas vieram me perguntar orçamento. E tem um outro rapaz que também tá fazendo orçamento. Tá quase fechando. Essa já fechou e eu tô esperando a tela pra pintar a pintura dela. Fiquei muito surpresa. E agora eu tô postando no TikTok todos os dias para manter ali uma consistência no TikTok, sabe? E então eu tenho que estar com constante produção pra sempre ter o que postar no TikTok. É um vídeo, tipo, simples. É tipo assim, eu seguro aqui a arte que eu fiz, né? De costas. Aí eu vou virando, faço assim, aí eu viro a arte. Aí eu fico um tempo mostrando a arte e tal, e acabo o vídeo. É isso, é basicamente isso. Eu tenho uma festa de Halloween pra ir no final do mês, e eu estava pensando no que eu vou. E aí eu vou refletir aqui com vocês, sabe? Porque, né, já vai ter passado muito tempo o Halloween quando esse vídeo for postado. Eu tava pensando primeiro com o Remy na minha cabeça, do Ratatouille, o ratinho. Então eu ia fazer, tipo, uma tiara. Ia fazer o rato de crochê, pegando o meu cabelo, assim, sabe? Na mãozinha. Eu ia fazer isso.
E eu ia do cozinheiro, que eu esqueci o nome dele. Eu só sei o nome do rato, que é o Remy. Eu achei essa ideia legal, gostei. Eu tenho uma camiseta... Uma camiseta não, uma camisa branca que dá pra usar, tipo, meio cozinheiro e tal. Tem essa ideia. Mas eu também pensei em algo mais abstrato. Pensei em fazer uma blusa, tipo um suéter de teia de aranha. Então, tipo assim, é só uma teia de aranha grandona que eu ia me vestir. E talvez fazer uma bandana de teia de aranha também. Então, eu estou pensando, talvez eu vá desse jeito da teia de aranha e o Matheus vá com o Remy na cabeça. Pode ser assim, porque eu não pensei no que ele iria também, sabe? Eu vou até tirar esse avental, porque eu fico com ele enquanto eu tô no trabalho, pra não manchar minha roupa, né? E aí eu sempre fico com ele depois que eu termino de pintar alguma coisa, porque minha intenção é voltar a pintar. E eu sempre pinto, né? Eu passo a maior parte do tempo pintando. Mas acabou, hoje eu não vou mais pintar nada. Acabou. Domingo, 10 horas da noite, deixar de lado. Vocês lembram, mas eu tenho umas linhas brancas que elas são muito finas e deu muito trabalho pra eu conseguir. Nossa, que susto tenebroso. Deu muito trabalho pra eu conseguir começar a fazer uma coisa com elas e não deu certo daquela vez, mas talvez por ser teia de aranha bem fina, consigo, porque eu tô tentando muito encontrar uma coisa pra fazer com essa linha. Então vamos ver se eu consigo encontrar aí. Ó, tem essa linha aqui, ó, que é bem fina, mas eu também tenho essa. E eu queria muito tentar fazer com essa. Será que essa aqui dá? É o suficiente? Será que é o suficiente? Seria muito triste eu começar a fazer com ela e não ser o suficiente. Ia ser muito triste. Daí eu termino as bordas com isso aqui. Eu acho que eu vou tentar, Essa aqui é esterlina 5. É a mesma dessa? Talvez. Tô derrubando tudo, meu Deus do céu, tô fazendo uma... Essa é muito fina, Essa não é a mesma? Não, essa é um pouquinho mais grossa. Mas é essa que eu quero. Eu vou tentar. Vou tentar, gente. Vou até usar uma agulha. Essa aqui, 3. Será que eu uso uma agulha maior? Vou usar a agulha 4 pra ir mais rápido e... Eu só queria dizer que agora é 6h54 da manhã e eu tô indo participar de uma corrida pela primeira vez. Essa seria a minha primeira corrida com eles, minha corrida experimental. Provavelmente não vai ser nada corrida, porque sou bem iniciante e não corro e não consigo correr muito. Então vai ser tipo bem aquela coisa dia 1, mas é melhor dia 1 que um dia. Eu ainda tenho uma caminhada de meia hora pra chegar no lugar. Gente, desculpa, por um momento eu levei um susto e pensei que eu tinha estragado tudo, porque eu olhei e falei assim, é 6h55, ainda tem uma caminhada de meia hora pra chegar até lá, que a corrida é 6h30, só que a corrida não é 6h30, é 7h30, então eu pensei, gente, eu acordei 1 hora atrasada e tô pensando que o negócio é 1 hora depois do que realmente já foi, tipo, a corrida já tá acontecendo, mas não, a corrida ainda não aconteceu e eu estou certa. Que susto, é 7h30, 7h30. É porque tinha 2 horários, tinha o horário das 6 horas e tinha o horário das 7h30, e eu não quis o horário das 6 horas, então vamos ver, vamos ver.
é 7h15 da noite e eu parei minha parte de pintura do dia já e decidi pegar uma coisa que eu não pegava muito tempo pra fazer, que é crochê. E eu, ó, estou fazendo um vestido de crochê. É muito difícil. Eu nunca fiz nada desse tipo, nada desse estilo, e tá sendo bem difícil mesmo. Eu tô aqui com gráficos e eu fico anotando com caneta. E aí eu imprimi a receita aqui, ó, também, o passo a passo, pra ficar assim. Então, é isso. Estou bem animada pra voltar a fazer esse crochêzinho. Eu passei muito tempo sem vontade de tocar nele, ou quando eu tinha vontade eu pensava que eu precisava estar pintando em vez de fazer um crochê. Em vez de fazer crochê, né? Então, hoje eu decidi que eu vou fazer um pouco de crochê. Queria dizer também que eu terminei Frankenstein, terminei de ler este livro hoje, depois que eu cheguei da corrida, que eu também preciso falar um pouco sobre. Mas tem um barulho de ventilador, mas tá muito calor, então a gente vai deixar ele aí. Eu terminei Frankenstein, eu não fazia ideia do que era essa história. Eu sabia que tinha um monstro, que teoricamente seria Frankenstein. Não teoricamente, porque eu acho que todo mundo, ou a maioria das pessoas que não conhecem a história, pensam que Frankenstein é o monstro, porque sempre que fala Frankenstein, tem a foto daquele monstro verde. E olha, ele nem é verde. No livro ele não é verde, ele é amarelado. Mas assim, a descrição de como ele é fisicamente, tem algumas coisas ali e aqui. Não tem, tipo, literalmente, o olho dele é assim, a boca dele é assim. A bochecha é assim. Por que eu falaria da bochecha? Mas por causa das cicatrizes e tal, né? Mas não é o monstro. Frankenstein não é o monstro. Frankenstein é o nome do cientista que criou o monstro. E o livro todo é bem, tipo assim, eu pensei que seria muito terror, sabe? Assustador até e tal, mas não senti isso, não senti em nenhum momento assustada e nem amedrontada. Foi muito triste. Foi, na verdade, um livro bem, os acontecimentos que se passam e tal. Eu fiquei bem triste não sei por quem, pelo que, mas eu tava triste com o que tava acontecendo. Tem toda essa questão de criador e criatura que é falado durante o livro inteiro, e essa rejeição do criador pela criatura, daí a criatura vira uma coisa que talvez não era, ou talvez não era pra ser, porque é louco, é doido, e eu gostei bastante. Outro livro que eu escutei no audiobook é Nos Vemos agosto que vem. Nos vemos no próximo agosto. Vamos ver aqui. Eu vou ver qual que é o nome do livro certo. Em agosto nos vemos. É um livro do Gabriel Garcia Marques. E eu nunca tinha lido nada dele. E agora eu tenho curiosidade para ler melhor. Melhor não. Para ler mais coisas dele. Foi um livro bem curtinho, de quantas páginas? Não sei quantas páginas tem, mas foi bem curtinho. Eu escutei em poucas horas. Foi interessante, gostei. É bem, tipo, a personagem principal está lidando com o luto da mãe dela. E aí todo agosto, né, ela vai neste lugar onde a mãe está enterrada para deixar flores para a mãe e tudo mais, cuidar do túmulo. Então é uma coisa que ela viaja todo agosto para este lugar. Então tem toda essa questão do luto e também dessa fuga que eu acredito que a personagem está tentando ter de si mesma, tentando se encontrar, mas ao mesmo tempo fugir do que, não sei, posso estar falando várias merdas, mas é isso que eu pensei quando eu estava escutando. Mas eu também tenho que dizer que teve partes que, por eu estar escutando e fazendo outras coisas ao mesmo tempo, eu meio que perdi, não prestei tanta atenção. Mas tudo bem, foi uma experiência legal de leitura e tal. Agora eu estou lendo Você Vai Sobreviver a Essa Noite, do Daniel Howell. Por que eu falei Dan? Porque ele era o Dan Snowfire. E tem toda uma história, gente. Tem toda uma história com fandom de youtuber gringo de 2013, 2014. Tem todo um passado ali. E o Dan, ele continua sendo, né, mas ele era tipo youtuber, os OGs, os originais, assim, youtubers, que surgiram ali em 2009, 2010, e ficou muito grande. E naquela época o YouTube
tinha, tipo, não tinha essa multidão de pessoas fazendo vídeo, sabe? Eram bem nichados, assim, os criadores de conteúdos, e eles ficavam muito grandes. E aí todo mundo conhecia eles, todo mundo falava sobre eles, todo mundo que estava no YouTube, que falava sobre o YouTube, conhecer essas pessoas, e o Dan é uma dessas pessoas. E esse livro tem no Brasil, eu quase comprei uma vez quando eu fui na livraria, mas não comprei. Porém, agora eu estou lendo, né? Mas pelo Kindle. Não tenho fisicamente em minhas mãos. Eu ainda tenho dentro de mim, assim, essa parte fã do Daniel. E eu acho que ele é bem, assim, ele se preocupa bastante em ser coerente com os pensamentos e as ideias dele, ainda mais em tópicos sensíveis como é este livro, que ele fala muito sobre saúde mental, sobre depressão, sobre como lidar com essas coisas. Então, estou lendo, está doendo ler este livro. Foi bem dolorido já ler o começo, mas irei terminar, Mas não é um livro que eu vou correr pra terminar, sabe? Eu não vou ficar, tipo assim, fazendo speedrun de leitura pra terminar o mais rápido possível esse livro, porque eu acho que esse livro precisa ser lido e, sabe, internalizado. Enfim, agora eu vou continuar. Eu terminei isso daqui, né? O que é isso? É parte de um vestido, gente. É essa parte aqui do vestido. E agora eu preciso fazer o painel de trás. Então eu tenho que refazer algo igualzinho esse. Mas agora pra parte de trás, pra daí começar a fazer o envolto. Vai dar certo. Olá, hoje é sexta-feira, sextou. E ontem eu consegui fazer várias coisinhas. Eu primeiro fiquei na pintura, né? Então eu fiz minha gata tossiu, sei lá. Eu fiz um azulejo de Natal e foi bem interessante fazer, porque eu fiz desde a arte, né? Criação da arte, no digital, né? A composição das coisas que eu queria. E fazia tempo que eu não desenhava assim, sabe? No tablet. Foi gostoso. Aí eu fiz a pintura no azulejo, vou mostrar. Aí ficou assim, e aí eu usei bastante dourado, assim, dá pra ver o brilho, sabe? E é pra uma clínica que se chama Fênix. Aí, lembra do Nino, que eu não calei a boca falando do Nino toda vez que eu estava fazendo Nino, que é um cachorro que eu pintei, cachorro caramelo, numa tela? Agora eu estou na próxima aventura, que é a Matilda. Agora eu vou ficar falando sobre a Matilda e o ex do Nino. Porque o Nino já terminei, já tá lá no quarto, já até esqueci dele. E eu comecei a fazer ela e eu fiz apenas o olho ontem. Mas ó, tô fazendo na madeira Pinus agora e tá sendo bem interessante. Gostei muito de trabalhar nessa madeira. Acho que eu vou querer ficar trabalhando com ela pra sempre. Mas esse é o olho da Matilda. E agora eu tenho que fazer o outro olho que vou fazer hoje, né? Mas é isso. Eu estou com um problema. Que nesse olho eu usei apenas um pincel, né? Porque era um pincel que era pra usar mesmo. Só que o meu pincel é alfilete. E ele é pra estar com a pontinha assim, sabe? Fininha, certinha, cerdas bem organizadas. E o meu não tá assim, não. O meu tá assim, ó. Tá vendo? Todo arrepiado, coitado. Todo bagunçado. Enfim, estou tendo muita dificuldade de pintar a Matilda com este pincel. Porque toda hora eu, tipo, tento ficar fazendo assim com o dedo pra afinar ele. Só que ele volta, não funciona. E então, tem parte que é pra ser um tracinho bem fininho. Daí o cerdas tá assim no traço. Daí fica tudo... É uma beleza. Mas aí eu fui pro vestido, que nem eu falei ontem, à noite, que eu estava fazendo o vestido. E eu fiquei bastante tempo fazendo o vestido. Fiquei bastante horas fazendo esse vestido. E eu consegui fazer a parte que eu queria finalizar ontem, eu finalizei. Que é, tipo, a parte daqui, dos dois lados, né? Porque eu só tava, tipo, com metade do painel da frente feito. Então, eu fiz o painel de trás também. E eu linkei os dois. Então, agora eu já posso vestir ele. E conforme eu for fazendo o vestido pra baixo, eu consigo ver como que tá sendo. Então, eu acho que a partir de agora vai ficar mais fácil. Então, temos aqui, ó. Então, essa é a parte daqui do vestido. Então, eu já vesti, deu tudo certo. E agora é só descer com o vestido e fazer 1 milhão de carreiras descendo com esse vestido. Mas eu fiz a promessa de que eu vou usar essa linha, eu vou comprar linha nova quando acabar. E eu não vou ficar fazendo gambiarra usando outras linhas, porque eu acho que eu não tive uma coisa de crochê, de roupa que eu fiz, que eu não fiz gambiarra com outras linhas que eu tinha, porque aí acabava a linha e eu não queria comprar outra nova, daí eu ia ver, tipo, no meu baú, se tinha alguma linha que
se encaixava ali. E eu fazia encaixar. Encaixava de verdade? Não encaixava, mas eu fazia encaixar. Mas estou muito feliz com este progresso. Essa tá sendo a coisa mais difícil de crochê de roupa que eu já fiz. E olha que eu fiz um sweater de gráfico também, que era gatinhos. Mas ficou horrível, por quê? Porque eu peguei as linhas que eu tinha em casa, as cores das linhas que eu tinha em casa e fiz. E tipo, as cores não combinam, a linha é grossa, ficou pesado. Eu só queria fazer o negócio, sabe? Mas não compensa, tá, gente? Compensa comprar certinho a linha certa, compensa comprar a cor igual que você já começou a fazer e fazer o negócio no seu momento. Eu tirei amanhã para responder orçamentos, então eu estava aqui respondendo alguns orçamentos, analisando fotos de referência dos clientes e conversando coisas, respondendo comentários e, tipo, respostas de stories. Então eu tava fazendo isso, vou terminar de fazer e eu tenho que voltar para a Matilda. Tem que voltar pra Matilda, só que eu acho que... Eu falei, né, que agora é só pra baixo do vestido, mas ainda falta essa alça aqui, ó. Gente, essa alça foi muito difícil de fazer. É um ponto... Nem lembro qual que é o nome do ponto, é alguma coisa russo. Gente, cordão russo. Cordão russo. E foi muito difícil fazer. Eu assisti tutorialzinho de como fazer esse cordão várias vezes e eu tentava fazer junto e nunca dava certo. Eu não sei porque foi tão difícil pra eu entrar na cabeça do jeito que faz isso. Mas enfim, ainda não acabou. Pelo que eu vi, tem que fazer mais uma camadinha aqui em volta. E aí sim vai ter acabado essa parte. Mas eu não vou estar fazendo agora. Vou pintar. Estou pintando e eu terminei o segundo olho e o último olho da Matilda. E ficou assim, ó. Esse foi o olho que eu fiz agora, esse é o que eu tinha feito ontem. E agora é só partir para os pelos. Estou ansiosa para os pelos. Eu acho que a parte que eu menos gosto de fazer é o reflexo do olho. Acho bem chatinho, bem dificinho de acertar. Mas a pelagem eu gosto até. Assim, quando começa a acrescentar assim e criando forma, gosto bastante. Vou fazer mais um pouco, até 1 hora por aí. E depois disso eu tenho que fazer marmita hoje. Vou fazer marmita de purê de abóbora cabotiá. Estou muito ansiosa. Estou muito ansiosa por esse purê, vocês não tem noção. Mas eu vou fazer marmita, eu tenho que ir na academia, eu tenho que caminhar com a minha mãe e com a minha irmã. E eu tenho que pintar, né? Pintar bastante. Ainda estou esperando a tela da encomenda chegar para eu conseguir pintar a encomenda. Já conversei com a cliente, falei, expliquei, mostrei a parte digital. E é isso, eu tô vendo a minha parede de encomendas para ver se eu tô esquecendo de alguma coisa. Mas não, tá tudo certo. Preciso mandar mensagem para um cliente também para ver se ele vai fechar ou não a encomenda, então eu vou fazer isso hoje. Na verdade, eu não sei se eu vou já começar a fazer os pelos da Matilda, porque se eu criar as tintas, né, misturar as tintas necessárias, a misturinha, ela vai secar se eu não usar assim direto, sabe? Então, eu provavelmente vou precisar de umas horas com a mistura ali líquida. Molhada. O que eu quero dizer é que se eu começar a fazer agora, eu não vou terminar a parte que eu preciso fazer inteira. Então eu vou cortar na metade. Nisso, eu vou perder as tintas que eu misturei, porque eu vou parar e ela vai secar antes de eu voltar pra continuar a pintar o resto daquela parte. Foi isso que eu tava tentando dizer com muita dificuldade.
Olá, eu decidi fazer um art journal. Eu peguei esse caderno que estava parado ali faz muito tempo. Ele é bem feio, ele é de carro, então eu vou refazer essa capa aqui porque ele é bem feinho. Até que, tipo assim, olha o começo, só carro. Aí eu abri aqui, vou dar spoiler do que eu fiz agora, né? Já que eu tô fazendo muito crochê, eu tô fazendo muito este vestido aqui, eu decidi fazer uma folha dedicada a crochê. Então, é assim que ficou a folha. E é esse o vestido que eu estou fazendo no momento. Exatamente esse, só que eu tô fazendo com essas coisas aqui. Eu não tinha cor exata de caneta pra representar, então eu representei o mais próximo possível. Aí aqui eu coloquei, tipo, essa bolsa, eu sou apaixonada por ela. Ela é perfeita, ela é um coração com costela e tem essas linhas saindo meio coisa bem orgânica, sabe? Eu sou apaixonada por essa bolsa, não tem receita dela, o que é uma tristeza e eu não consigo comprá-la também. Então também é uma tristeza, então eu vou ficar namorando ela por essa página aqui desse art journal. Aqui eu tenho um padrão assim de tipo um suéter de granny squares, né, quadradinhos da vovó, que é padrão, mas eu nunca fiz. Então, talvez um dia eu ainda vá fazer. E esse aqui é uma das receitas que eu tenho salvo no meu Etsy, que é onde eu sigo as pessoas que fazem receitas para vender. E uma delas é essa aqui. Aqui eu escrevi algumas das criadoras de receitas, né, as que fazem os designs de receitas que eu gosto, que eu gostaria de comprar coisas delas. Então aqui eu coloquei este nick, que é essa pessoa aqui, e quais receitas dela que eu gostaria de comprar, que eu tenho muita vontade de fazer. Então aqui também as receitas, aqui tem as receitas e basicamente é isso. Esse é o primeiro spread que eu fiz no art journal e foi bem divertido de fazer, gostei, dá vontade de sair fazendo um monte, dá pra vontade de fazer vários temas diferentes e quando for dando ideias eu vou acrescentando aqui. Mas uma coisa que me deixou bem triste é que essa folha é muito fina e ela, né, ela sangra para o outro lado. Então, ó, sangrou tudo. Até, tipo, para outro lado. Então eu vou ter que, tipo, usar colagem aqui para tampar esse lado, sabe? O que é uma pena, porque eu quero continuar usando o marcador. Mas, né, vou ter que ficar alternando uma página com marcador, uma página com colagem e outra página com marcador. Eu acho que eu não vou fazer mais agora. Se eu for fazer, é que eu deixei essa aqui pra fazer, tipo, a minha apresentação, sabe? Então, não sei se eu faço agora ou não faço, talvez não. Mas é isso. Olá, hoje é sábado, tudo bem? Hoje tá um dia bem chuvoso, bem preguiçoso, assim, sabe? E é isso. Eu ia ir na padaria comprar pão pra tomar café da manhã hoje de manhã, mas com esse tempo chuvoso eu acabei não indo, fiquei com preguiça, então eu comi o que já tinha em casa. Eu só ia comprar o pão mesmo, sabe? Pão curitibano. Só que aí eu comi pão de forma normal, tranquilo. Planos pra hoje eu ainda não sei. Na verdade, eu sei uma coisa, eu tenho aniversário de um amigo pra ir, mas para a noite. Então, antes disso, eu vou fazer tudo que eu preciso fazer. Eu vou dar continuidade na Matilda. Vou fazer mais umas aulinhas da Matilda aqui. Ontem, eu tô com cheio de coisa na minha mesa. Ontem eu tirei essas coisas do nicho ali de cima, porque eu tava caçando umas miçangas que eu tinha. E aí, eu acho que eu vou usar esse ouro, gente. Eu achei ele tão fofinho. Vou colocar em algum lugar, alguma chave, porque ele é muito fofinho, né? E também tem o chapéu de palha. Tem várias coisas aqui. Tem aí do Sponge Needle. Ai, tem esse aqui. Gente, eu amava fazer esse negócio. Esse aqui é um ursinho Gummy Bear. Nem dá pra entender direito o que tá acontecendo ali. Mas a questão é, estava procurando miçanga, achei miçangas, só que aí eu não consegui fazer o que eu queria fazer, porque eu não tinha todos os materiais suficientes para fazer. Que eu queria fazer uma pulseira bem delicadinha de miçanga, não aquelas que é só colocar o fio de nylon e colocar as miçangas retas. Eu via umas pulseirinhas tão fofas de miçanga, que nem parece que é de miçanga. Queria muito aquilo, mas eu não vou estar conseguindo fazer no momento. Então, tudo bem. Aí eu fui fazer o art journal e deu certo. E agora eu vou fazer mais uma página do art journal. Talvez uma ou duas páginas, porque eu vou fazer a parte de introdução, assim, do quem sou eu. Não sei. E fazer a Meg, né? E eu também quero fazer um pouco do vestido de crochê e eu tenho que ir na academia ainda hoje. Então, temos algumas coisas aí no nosso prato. É isso. Eu tô esperando meu computador ligar, que aí eu já vou imprimir as partes. Não preciso do computador, na verdade. Eu vou imprimir de outro jeito.
Só queria vir aqui mostrar minha maquiagem, que eu vou sair no aniversário do meu amigo e vamos num lugar comemorar. E eu decidi fazer uma maquiagem bem vinho hoje, né? Bem uma cor assim, tudo a mesma cor, quase. E eu gostei bastante, então tô mostrando, vim apenas mostrar a maquiagem.